Olá, sejam bem-vindos a esta série de módulos de treinamento que objetiva passar orientações e treinamento para o voleibol. Nesta primeira série de vídeos, abordaremos o treinamento dos levantadores. Este módulo de treinamento, o módulo 1, abrangerá a estratégia de movimentação e regras de posicionamento do levantador do Sistema 5.1. Meu nome é Júlio Passini Neto e você pode assistir a este vídeo e todos os demais vídeos de treinamento no voleibol no blog www.prepvoley.com.br. Iniciando esse módulo, nós vamos abordar a posição ideal do levantador. Essa posição ideal é entre as posições 2 e 3. O motivo dela ser a posição ideal é que nessa posição entre as 2 e 3, mais localizada na 2, o levantador está numa posição estratégica para efetuar os diversos tipos de levantamento, ou seja, as distribuições das jogadas de ataque. Por exemplo, dentre essas possíveis distribuições de jogadas, nós podemos levantar os levantamentos para a entrada, ou posição 4, os levantamentos para o meio de rede, ou posição 3, os levantamentos para a saída, ou posição 2, os levantamentos para a posição 1, chamadas pipes, que ficam atrás da linha de ataque de 3 metros, e também os levantamentos para a posição 6, as pipes, que também ficam atrás da linha dos 3 metros. Observem que a visão do jogador no recebendo o passe, ela praticamente, estando nessa posição e de frente para essas posições, o levantador consegue visualizar com muita facilidade as principais áreas da quadra, ou seja, as posições 3, 4, 5 e 6. Já por outro lado, quando ele está nessa posição, que é a posição ideal, ele tem dificuldade de visualização, principalmente da posição 1. Portanto, nós veremos mais para frente exercícios específicos para procurar aprimorar o desenvolvimento de levantamento nessa região que é a mais difícil. Agora vamos procurar entender como funciona o rodízio obrigatório de todas as funções. Vocês podem ver o sistema de rodízio obedece o sentido horário. Portanto, o atleta que está na posição 1 se movimentará para 6, depois para 5, para 4, 3, 2, retornando para 1. Ele ocorre no momento da recuperação do saque. Portanto, no momento que a nossa equipe quebra o saque do adversário. Esse sistema ele tem como objetivo criar a obrigatoriedade de mudança de posição para todas as funções. Observe que nós vamos falar nesse vídeo, e na verdade em todo o treinamento que nós vamos efetuar, apenas do sistema 5.1, que é um sistema para jogadores especializados nas funções e que ocorre para um nível um pouco mais avançado. Normalmente se aplica esse sistema 5.1 já a partir dos 14 e 15 anos de idade. Agora vamos entender as funções específicas, que nós comentamos e os posicionamentos do sistema 5.1. Primeiro, o levantador. O levantador é responsável por receber o passe e efetuar o levantamento para os atacantes, conforme nós vimos anteriormente os tipos de levantamentos. Ele é fundamental para implementar a estratégia da equipe, acionando as melhores opções de ataque, levando em consideração o posicionamento dos seus atacantes, mas também o posicionamento do bloqueio adversário. Portanto, é uma função chave dentro da estratégia de jogo. Segunda função, o oposto. O oposto ele já é um especialista em ataques e raramente ele participa do passe. Normalmente vocês vão ver dos posicionamentos que nós vamos abordar em mais detalhe que ele acaba se escondendo da recepção do passe durante o recebimento, para que ele esteja pronto para realizar um ataque. Depois nós vamos abordar os centrais. Centrais, eles têm basicamente as funções de ataque pelo meio, na posição 3, e pelas ações de bloqueio, mas com pouca participação nos passes, por serem usualmente substituídos pelo líbero quando se encontram nessa região defensiva, nas posições 1, 6 ou 5. Já os ponteiros têm uma função principalmente de passe e de ataque. Portanto, eles são muito versáteis. Eles tanto recebem o passe quando estão na posição defensiva, 1, 5 ou 6, como eles atacam quando se encontram principalmente na posição de entrada de rede, na posição 4. E finalmente os líberos, que são responsáveis apenas pelas ações defensivas e de passes.
Ele apenas participa do jogo nessas posições 1, 6 e 5 em quadra, substituindo normalmente o central quando ele se encontra nessas posições. O líbero ele não pode realizar ações ofensivas e não pode realizar ataques. Agora atentem para a posição dessas funções em quadra. Tá? Quando no sistema 5.1 é utilizada a regra da diagonal. O que significa isso? Você sempre em quadra terá levantador e oposto em diagonais opostas. Você terá os centrais, ou central e líbero, quando tem substituído central, também em diagonais opostas, e os ponteiros também nesta condição. Agora nós vamos falar de uma regra bastante importante, que é a regra da manutenção da posição. Manutenção da posição no momento da recepção do saque do adversário ou no momento que a nossa equipe realiza o saque. Essa manutenção da posição só é necessária nesse momento, porque após a recepção ou realização do saque, os atletas terão liberdade de se movimentar por toda a quadra. Essa regra é chamada de regra da lateralidade ou da profundidade. O que significa isso? Significa que, por exemplo, numa condição em que nós temos um levantador na 2, um ponteiro na 3, um líbero na 1, é definida como a área de movimentação permitida para o levantador, a área à direita do ponteiro, essa área, e a área à frente do líbero. Portanto, essa área achurada. Então, desde que o levantador se posicione em qualquer região obedecendo essas duas limitações, a situação estará correta. Portanto, o ponto terá continuidade. Caso ele se posicione fora dessa área no momento da recepção do saque, a equipe perderá o ponto. Portanto, seja importante a importância de conhecer bem os posicionamentos e os limites de atuação de cada atleta. Agora vamos abordar o posicionamento e a estratégia de movimentação dos jogadores durante a recepção do saque. Portanto, essa estratégia, durante a recepção do saque, ela tem como objetivo preparar a equipe já para a realização do ataque. Portanto, os atletas eles deverão já se movimentar para a sua posição ideal para realizar um ataque. Primeiro vamos falar sobre o levantador, a estratégia do levantador em geral. Tá? A estratégia do levantador, quando ele está recebendo o saque, em dois momentos. Primeiro, quando ele estiver na posição de origem, no fundo da quadra, portanto, nas posições 5, 6 e 1. Tá? Nesse caso, o atleta vai realizar o que a gente chama de uma infiltração para a sua posição ideal entre as posições 2 e 3. Tá? Já quando ele estiver recebendo o saque, tá? Mas estiver na zona de ataque, tá? Portanto, as posições 4 ou 3, ele deverá se deslocar para a sua posição ideal, que é a posição de levantamento, que é a posição 2. Agora nós vamos abordar o posicionamento e movimentação desses atletas durante a execução do saque. Portanto, na preparação para a realização da defesa, porque após o saque, a equipe adversária realiza o passe, um bom levantamento e, consequentemente, ataca. Então, nós temos que se preocupar com uma possível realização da defesa, que é a ação mais provável. Dessa forma, nós vamos conversar um pouquinho inicialmente sobre o posicionamento ideal desse levantador na linha de defesa. Tá? Quando ele estiver na linha de defesa, portanto, nas posições 5 ou 6, ou na própria 1, ele deve se deslocar para 1, que é a sua posição ideal. Portanto, 5 ou 6, ele se desloca para 1. Por que disso? Porque nessa posição é a posição mais próxima da posição 2. Portanto, após a recepção de um ataque do adversário, o levantador imediatamente poderá ir de uma forma rápida para a sua posição ideal de levantamento. Já quando ele está na linha de ataque, portanto, em qualquer uma dessas posições, nas posições 4 ou 3, ele deverá se deslocar para a posição 2, que já é a sua posição ideal. Portanto, uma movimentação mais simples, tá? Logo após o ataque do adversário. Agora, concluindo esse módulo 1, estratégia de movimentação do levantador no sistema 5.1, tá? Nós passamos pelos seguintes aspectos nessa apresentação. Primeiro, a posição ideal do levantador. Segundo aspecto importante, o rodízio, as funções e posicionamento dos atletas. E o terceiro ponto, as regras e estratégia de movimentações.
Nos próximos dois módulos, nós veremos a movimentação detalhada do levantador e dos demais atletas por posição no sistema 5-1. O módulo 2 tratará da movimentação durante a preparação para a recepção do saque, e o módulo 3 tratará da movimentação após a realização do saque. Vocês poderão ver esses dois módulos e os demais módulos de treinamento em voleibol no blog www.prepvolley.com.br. Também gostaria de passar para vocês uma mensagem sobre esse primeiro vídeo. Como ele é um vídeo inicial, mais importante para o aprendizado de um levantador que objetiva alcançar um nível mais elevado de performance, eu creio que essa mensagem do filósofo Lao Tse está bem alinhada com ela. Ou seja, grandes realizações só são possíveis quando se dá atenção aos pequenos começos. Sem dúvida, esse é um primeiro começo, mas é fundamental que o levantador que tem como objetivo atingir alta performance conheça profundamente a sua movimentação e a movimentação dos demais jogadores da sua equipe. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês também assistam os dois próximos módulos, que são bastante interessantes, tratando da movimentação do levantador e dos demais atletas numa condição bem mais complexa de jogo.